Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui mais uma semana para gravar o Arquipapo. Eu sou a Renata e eu tô aqui com o Gabriel. Presente. E com o Kazu. Olá. E pro tema de hoje a gente separou algumas frases de vários arquitetos pelo mundo afora, que a gente tirou de um livro. O nome do livro é The Architect Says. E são várias frases e citações de arquitetos que estão agrupados no livrinho. Então vamos lá. Esse livro essas frases foram selecionadas, né, e compiladas. Palavra bonita isso? Bonito, né? Compilado e editado pela Laura Dushkins. Não tem português? Eu acho que não. Mas o Google Tradutor tá aí pra isso. Tá, é pra isso que ele existe. E o que é legal desse livro, na verdade, é que ela agrupou essas ideias, essas frases, essas situações, tem uma lógica, na verdade, de como que ela colocou isso no livro, né? E a gente vai desconstruir toda a lógica que ela fez, né? Ela fez... De forma sortida. Então ela, tipo, digamos assim, o tema lá é projeto, então tem vários raciocínios sobre o método de projeto de vários arquitetos, e assim, tem uma sequência lógica, e a gente realmente zoou com tudo. A gente foi lá e pegou só o marrom, amarelo, tá ligado? E a gente escolheu algumas frases pra comentar. Beleza. E a gente tem que agradecer ao arquiteto Helder, que foi quem nos emprestou esse livro. O livro é dele, não é teu? Não é meu. Puta, e essas riscadas, essas anotações que Então, Gabriel, não era... Puta que o pariu. Mas que a gente cuidou com todo o carinho, né? Muito. E muito obrigado. Obrigada. Então vamos lá. A primeira frase que a gente selecionou aqui é a do arquiteto Frank Gehry. Achei que você ia começar com o Frank Lloyd Wright, né, Kazu? Ou nessa Sei. segunda temporada você não gosta mais dele? A gente... Na verdade, não veio nenhuma do Frank Lloyd Wright, né? É verdade. Não, tinha uma que era de babaquinha e eu ia colocar, mas eu não coloquei em respeito a você. Pra não ultrajar. Era o momento ele se achando ali. Pois é. Entendi. Bom, o livro era em inglês, né? A gente fez uma tradução, a Renata fez uma tradução aqui, né? Livre tradução, Livre né? tradução. Mandem erratas, por favor. Nota do tradutor. Não, faz o seguinte, lê em inglês e eu faço tradutor simultâneo. Então vamos lá. Ai, tipo Boa. Love Songs. Excelente. Adoro. For me, Para mim, every day is a new thing. todo dia é uma coisa nova. I approach each project with a new Abordo cada projeto insecurity. com uma nova insegurança. Almost like the first project Quase como o primeiro projeto que I já ever fiz. did. And I get the sweat. Eu suo. Sweat. Eu suo. I go in Eu entro and I start working. e começo a trabalhar. I'm not sure where I am going. Não tenho certeza para onde estou If I indo. knew Se eu where soubesse I was going, aonde eu estava indo, I wouldn't. não do o faria. it. Palmas, por favor. Muito bom. Que Excelente. papelão, vamos fuder. Então é o seguinte, Agora... a gente não vai ler inglês. Vamos fazer pra cada frase. Então vamos lá. A primeira frase que a gente tirou do texto, do livro, foi uma frase do Frank Gehry. Para mim, todo dia é uma coisa nova. Abordo cada projeto com uma nova insegurança. Quase como o primeiro projeto que já fiz. E eu suo. Eu entro e começo a trabalhar. Não tenho certeza para onde estou indo. Se eu soubesse aonde estava indo, não o faria. Que beleza, né? Isso Que aí. bela frase. Na verdade, a gente selecionou essa porque eu achei legal. É porque eu não participei da seleção. Foi uma seleção estritamente da Renata. Eu fui bem ditatorial. Mas beleza. Mas assim, que esse processo de... Todo mundo sabe que esse processo de parir o projeto, né? De começar a fazer, é um processo mesmo, né? Tipo, é um negócio nervoso. E é legal saber que esses grandes nomes, né? Esses grandes arquitetos que têm muita atuação, também acham tenso. Também dá friozinho na barriga, né? Porque às vezes você vê algumas declarações de alguns arquitetos, assim, fodões, que falam, pra mim, o desenho é... Brota, né? Brota. Eu tava sonhando. Porra! Eu acho que para ser arquiteto tem que gostar do perigo. Né? Olha! Uau! Isso aí. É aquele sentimento que você tem quando vê o papel em branco Te desafiando te ali, desafiando. né? Jogando na cara. E você não sabe a menor ideia, você não tem a menor ideia de como é que vai terminar aquilo ali.
pode ser um tremendo fracasso. Ui. Sim. Né? Mas que ao mesmo tempo é legal quando ele diz ali, eu não tenho certeza para onde estou indo. Que às vezes acontece da gente iniciar um projeto ou receber o programa, as condições ali, e já querer visualizar como é que é o resultado final disso tudo, né? Uma ansiedade, assim. Uma ansiedade, perfeito. E você vai vendo que durante o processo é que você vai descobrindo e criando justificativas do projeto, né? Exatamente. E isso que talvez seja um pouco da graça, né? De realmente fazer o projeto, de ter essas... responder algumas perguntas que estão sendo feitas durante o processo e tal. Até um aprendizado que a gente tá tentando ter no escritório é esse, de, não chegar com solução já pronta pras coisas, assim, sabe? Porque você quer, acho que até a gente já comentou isso em outro podcast também, né? Esse negócio de chegar com o negócio já resolvido. Você começa a te falar o problema, você já tá tentando projetar e sem ter esse tempo de reflexão. Uhum. E você pode ficar animado com essa emoção de estar criando uma coisa nova, ou você pode entrar em pânico. Não, que é uma outra frase que a gente escolheu também, que tem muito a ver com essa outra frase, que se bobear a gente pode comentar junto as duas. Então vai, qual que é a próxima frase? A próxima frase é do... Fase? A próxima frase? Você inverteu a pauta aqui e me tumultuou a vida. A próxima frase é a frase do Eduardo Souto de Moura. Solta. Ele fala o seguinte: faça um projeto e entro em pânico. O que é bom pode ser um método. Primeiro, pânico. Em segundo lugar, conquistar o pânico trabalhando. Em terceiro lugar, encontrar maneiras de resolver suas dúvidas. Perfeito. Aqui o Dudu também tá falando sobre a responsabilidade que é ser criativo. Isso causa pânico mesmo. Travei, inclusive. Não, é o que o Cazu tava falando. Eu acho que são tantas coisas que você precisa pensar quando você faz um projeto de arquitetura, né? Que nem, tem a famosa tríade vitruviana, né? Que é a estética, a funcionalidade e a estrutura. Mas hoje em dia, a gente pensa também no cliente, na sustentabilidade, no orçamento, né? E eu acho que quando eu começo a fazer um projeto, isso gera uma ansiedade, porque você quer resolver tudo de uma vez, né? Como eu disse, tem aquele papel em branco lá, um monte de problema aparecendo, e você quer... AutoCAD em preto. AutoCAD em preto, né? O papel em branco. E você quer resolver tudo de uma vez, mas na verdade, à medida que você... Daí, a segunda coisa que ele falou, né? Em segundo lugar, primeiro é o pânico. Em segundo lugar é conquistar o pânico trabalhando. Ou seja, você vai desenhando, e você vai descobrindo que você não vai solucionar todos os problemas de uma vez só, né? Uhum. Você vai... Eles vão... você vai achando soluções pra ele. Você vai se convencendo de várias coisas, né? Esse aqui não dá certo por causa disso. Você vai criando esse repertório de justificativas, assim. E esse sentimento de pânico, eu lembro que na faculdade, por exemplo, quando eu tava no primeiro, segundo ano, e aí eu vi os projetos os trabalhos finais de graduação, né? Do pessoal do quinto ano fazendo os trabalhos, e você fala assim, cara, quanta complexidade que tem nisso tudo, né? Tem que resolver a questão viária, tem que resolver o terreno, a insolação, diversas questões estruturais, né? Mesmo que básicas ali, mas eu lembro que para um aluno do segundo ano, aquilo é altamente complexo. Eu falo, caralho, será que algum dia eu vou conseguir dominar tudo isso e tal? Eu tinha a mesma sensação. Né? Quando você começa a entender quais são o que vai influenciar no teu projeto, você começa também a ganhar mais experiência naquilo, você vai ficando mais tranquilo. E aí é isso que é interessante, porque os caras muito experientes também têm várias dúvidas e várias incertezas em relação ao projeto. É um alívio pra gente, né? É um alívio, exatamente. E eu acho que isso que também é um grande motivador. Tudo aquilo que você nunca fez... Não tem nada mais motivador que ver outro cara se fudendo. Não é nesse sentido. Eu concordo. Ainda bem que não sou eu, né? Dessa vez. Olha lá, Eduardo Souto de Moura entra em pânico. Isso aqui deve suar no grafite, assim, né? Não, mas no sentido que eu ia falar de... Esqueci completamente. Foi mal, cara. Aquilo que você deixa de ter medo, talvez, né, ou receio de começar, então é uma coisa que você já está muito acostumado. Então, o medo em frente a um projeto significa que é um projeto novo, que é um projeto desafiador, que você vai enfrentar diferentes dificuldades. Que eu acho que isso que, para nós arquitetos, é sempre muito instigante, né, para conseguir continuar trabalhando. Exato, é o que o Gary falou. Se eu soubesse aonde eu estava indo, eu não ia fazer. Perfeito, né? O cara... E eu vou pegar uma frase de um grande filósofo brasileiro, pode ser ou não? Nossa, pode? Quem? O Paulinho Mosca. Paulinho Mosca, ok. Não, é que a frase que tem uma música dele, que é a Seta no Alvo, né? Que ele diz o seguinte: me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada quando se parte rumo ao nada. Olha só. Que bonito. E a reflexão que eu faço nessa frase, nesse sentido, é o seguinte:
A gente não sabe aonde vai. Isso é uma filosofia pra vida. Mas o que é mais interessante é o caminho, né? Olha só, é verdade. O caminho que tem que ser interessante. O caminho do projeto, as justificativas, as coisas, as decisões que elas têm que ser interessantes. O resultado vai ser uma consequência daquelas decisões talvez acertadas ou não que você tomou, né? Entendi. Isso serve pro projeto e pra vida. Então, Pra vida, levem pra vida. Essa Meu Deus. Nossa, autoajuda, Caralho. Arquipapo. O seu podcast de autoajuda. Bom, como a primeira frase é do Gary, é só... Pra quem ainda não tá familiarizado com ele e tal, né? A gente selecionou só algumas coisas... É só amassar um pedaço de papel e jogar na mesa. Esse é o que é. Mas separou só algumas pequenas informações, até pra depois, se vocês quiserem ir atrás, saber quem é o arquiteto que tá falando e tal. Mas que o Gary a gente já falou em outros episódios, mas ele nasceu em 1929, então ele tem aquela cidadania, ele nasceu no Canadá, mas é americano. E os projetos que acho que são mais emblemáticos, talvez, que é o Guggenheim de Bilbao, né? O Walt Disney Concert Hall lá em Los Angeles. Tem o Museu Aeroespacial de Los Angeles também. A casa, acho que é o Museu da Música que tem em Seattle também, que é bem legal. É verdade, bem legal. E a casa dele, a própria casa dele que ele tem em Santa Mônica, né? Isso, Pombal lá, né? E mais algumas outras obras. Mas enfim, ele ganhou o Pritzker também, né? Então acho que em 1989, se eu não me engano. Então, enfim, só pra gente ter uma ideia de quem que a gente tá falando. Só pra não esquecer quem que é o Eduardo, já que o Gabriel acabou emendando ali. Ou o Dudu, né? Pros íntimos. O Dudu, como prefere chamar o Gabriel. Mas o Eduardo Souto de Moura, ele nasceu em Portugal, em 1952, e ele trabalhou durante algum tempo com Álvaro Siza, né? Que talvez é o maior expoente da arquitetura portuguesa. E o Eduardo ganhou o Pritzker também, também é um ganhador de Pritzker, ganhou em 2011. E eu acho que as obras que são mais emblemáticas, assim, tem aquele estádio do Braga, que ele faz duas arquibancadas nas partes maiores do gramado, e atrás de um dos gols ele manteve um paredão, uma rocha, assim, como se fosse uma pedreira, assim. Um estádio muito interessante. Eu acho que também vale a pena dar uma olhada no Museu Paulo Rego. Pau aonde? Paula Rego, que fica em Cascais, em Portugal. Eu não tenho maturidade pra ouvir isso. Ele também tem casas espetaculares, assim. Tem a casa em Cascais, que é legal, a Casa Maia, e tem uma que é fantástica, que é uma casa que fica em Moledo. Ela fica bem incrustada como se fosse nos platôs, assim, subindo um morro, assim, uma montanha, e ela fica basicamente camuflada, assim, é uma coisa muito interessante, assim. Lembra aqueles terraços meio de Machu Picchu, que tem aquela coisa, paredão de pedra e gramado, assim, então. Essa é uma casa muito interessante pra ver. Aí vem o Oscar Niemeyer e fala o seguinte, ó. Eu pego o meu lápis e flui. Um prédio aparece. Aí está. Bem... Não tenho nada mais pra falar. Sério? É isso a frase? Caralho. É bem diferente dos outros dois, né? A próxima frase que a gente selecionou aqui é do Le Corbusier. O grande Le Corbusier. O grande Le Corbusier, que vai sem introdução dele. Se você não conhece, sinto muito. Né, ele junto com o Frank Lloyd Wright e o Mies van der Rohe. E o Álvaro Aalto, não esqueça. E o Álvaro Aalto, Oscar Niemeyer. Bom, são os grandes expoentes da arquitetura moderna. Enfim. A frase dele é: eu prefiro desenhar a falar. Desenhar é mais rápido e deixa menos espaço pra mentiras. Esse aqui, pra mim, é o característico, entendeu? O que é que eu desenho, né? É, bem isso. Então, realmente, a linguagem principal do arquiteto é o desenho. Tem aquela psicose nossa de ter que falar com a porra de uma lapiseira na mão. Mas, ao mesmo tempo, o desenho também mente, não é? O desenho também. Nossa, você digita cota ali e tal. Né? Pois é, a gente digita cota, faz coisas que não são reais, não tem isso também? Fora da escala, né? Malandragem, isso. Deixa menos espaço pra mentiras? Talvez, né? Não, desenhar é mais rápido que falar, ou ele fala muito mal, ou ele desenha muito bem. Ele mandava mal falando. Né? Francês é foda mesmo. Mas eu acho que é nesse sentido que a Renata falou, de desenhar é a forma da gente se expressar, né? A próxima, Gabriel, por favor. Da Zaha Hadid. Da Zaha. Tem um briefing da Zaha? A Zaha Hadid. Bom, ela nasce no Iraque. Olha que impressionante. Olha. Não ia conseguir visto pros Estados Unidos agora. Não ia conseguir entrar nos Estados Unidos mesmo. Inclusive, nenhum de nós vai conseguir nunca mais. Ela nasce no Iraque em 1950. Ela é uma ganhadora do Pritzker também, como a gente já citou. E acho que coisas muito interessantes, que é o Museu de Arte Contemporânea de Cincinnati.
O Vitra Fire Station também, tá ligado? Muito legal. Tô ligado. O prédio da BMW na Alemanha. O centro aquático que ela fez em Londres, que é muito legal. E tem um museu em Roma também chamado Maxi, que, enfim, dentre outras 1000 outras loucuras que ela fez também, né? Não, mas é importante falar que ela é famosa pelas formas exuberantes, distorcidas e pelo uso do concreto, né? Por isso que ela disse o seguinte: eu não projeto edifícios agradáveis. Eu não gosto deles. Eu gosto de arquitetura para ter alguma qualidade crua, vital, terrena. Você não precisa fazer o concreto perfeitamente liso, ou pintá-lo, ou poli-lo. Se você considerar mudanças no jogo da luz em um edifício, antes que esteja construído, você pode variar a cor e a sensação do concreto apenas pela luz do dia. Só uma nota da tradutora aqui. Que ela disse, ela não projeta edifícios agradáveis. Ela fala, tipo, I don't design nice buildings. É tipo, eu acho que agradáveis talvez não tenha sido a melhor... Pô, foi você que traduziu? Eu Então, só repeti. Eu falando uma nota da tradutora. Não, acho que talvez seja o melhor termo, assim, porque agradável parece que o difícil não é confortável, né? Isso que eu acho que ela quis dizer. Ela quis dizer no sentido de... Bacaninhas. Tipo, não é bonito, não gosto de fazer prédio bonitinho, entendeu? Eu gosto de fazer um negócio mais... o bonitinho, sim. Mais Encaixou bruto. melhor agora. Eu acho legal, né? Que essa questão da valorização do material e essa estética... Eu não quero repetir o mesmo termo que ela já falou, né? Bruta, assim. Como é que é? A verdade dos materiais, né? A verdade da natureza. A imperfeição faz parte da natureza. A imperfeição das coisas, né? É isso que você quer dizer? É isso que eu quero dizer. Muito obrigada por ter colocado essas Tô entendendo palavras. mais o que você tá falando. Não, é porque o uso dos materiais é uma coisa que a gente também discutiu já bastante aqui, que a gente valoriza muito, e utilizar a estética do que ele é realmente, né? O concreto é bruto, né? Acho que é só uma maneira como ela entende a maneira do uso. Assim como o Paulo Mendes da Rocha vai e procura deixar altamente brutalista, assim como o Frank Lloyd Wright fez também. Todo ano ele deixa também, ele quer deixar os parafusos da forma. Deixa a marca, exato. Todo o registro. E outra coisa legal que ela coloca é realmente luz e sombra. Tem tantos outros aspectos que também estão agregados à fachada, à estética, o interior do teu edifício, que não só como que você tratou aquele acabamento, que é bem legal. E ela, infelizmente, nos deixou, né, em 2016. Recentemente. Uma frase da Zaha também, que ela falava assim: acredito que as coisas podem ser feitas de outra maneira e que vale a pena tentar. Bonito, né? É bonito. Só isso. Não tava no livro, achei na internet. Achou bacana. No Facebook, né? No Facebook, Tava ali, Clarice Lispector. Podia ser, afinal, de qualquer pensador, né? Acredito que as coisas podem ser feitas de outra maneira e que vale a pena tentar. Não, aquele cara que tem bastante no Facebook, o Arnaldo Jabor. Jabor. Ele poderia ter falado essa frase também. Então, seguindo essa lógica da edição do livro, né, ela seguiu os raciocínios de vários arquitetos dentro da mesma temática, e a gente separou alguns falando sobre forma e função, né. Pro Sullivan, a forma sempre segue a função. Essa é a regra. Pro Philip Johnson, a forma segue a forma. Forma é pela forma em si, né. A forma é o que ela é, e não tá representada necessariamente pela função, né. E pro Richard Rogers, a forma segue o lucro. Nossa, esse é um cara mais arrojado, mas... Esse é o princípio estético dos nossos tempos. Caralho. O lucro que vai ditar a forma. Pô, nossos tempos é uma palavra forte também, né? Na verdade são até duas, né? Uma expressão forte, Uma expressão dizer. melhor, obrigado. Na verdade, eu achei essas tiradinhas com forma e função, tem várias por aí, né? Mas eu achei legal essa sequência de raciocínio e gostei muito dessa do Rogers, assim. Porque realmente, hoje, princípios de mercado estão aí, né? A gente viveu uma onda de predinhos neoclássicozinhos aí que não nos deixa mentir. É verdade. A forma ali não é em função de nenhuma função, né? Não é por nenhuma função, é porque era o princípio estético de mercado que as incorporadoras entendiam que estava sendo consumido. Não, e tem a necessidade também de você sempre construir tudo que o lote precisa, tudo que o lote permite, e tudo isso afeta na forma, né? Não, veja, antes de eu falar qualquer coisa aqui, o livro de frases,
a gente aqui, como nós, soltamos frases de opiniões em determinados momentos da nossa vida sobre determinado assunto, correto? E essa opinião pode mudar. E essa opinião pode mudar, perfeito, né? Então, esse pessoal aqui pegou essa coletânea de frases em determinados momentos da vida deles, né? Pode ser que no final da vida o Sullivan falou, não, putz, sabe que forma e função, não tem nada a ver, né? O cara pode ter mudado de opinião. Falei essa merda aí há 20 anos atrás, Mas e agora... o pessoal lembra de mim por causa daquilo, né? Então, acontece às vezes. Eu acho que ali era um momento de quebrar, né, conceitos antigos sobre estéticas e formas, de como havia as coisas estavam sendo feitas. Né? Era uma Exatamente. Coisa limpaças. Porque o Sullivan é um daqueles precursores da escola de Chicago e tal, o grande mestre do Frank Lloyd Wright, e ele é o cara dos arranha-céus, né? Então, ele que inicia toda e aquela renovação de Chicago. Então, essa ideia moderna de desconstruir o passado e construir uma coisa nova, né? Então a função passa a ser uma coisa muito importante, né? Mas eu acho que hoje as coisas, você está sempre negociando, né? No caso, assim, o que é, se a forma que está dominando, daqui a pouco não, é a função, e daqui a pouco é uma questão econômica. É isso que o Gabriel falou, desses vários fatores, né? De qualquer forma, são esses clássicos de raciocínio em relação à função e forma, mas eu achei importante a gente colocar essa do Rogers aí para ficar a dica do raciocínio. Eu acho que essa frase do Richard Rogers é evidente que tá aqui mais por um protesto da parte dele do que por o que ele realmente acha, né? Uhum. E eu acho que é um protesto válido, né? Principalmente vindo do Richard Rogers, né? Que afinal as pessoas ainda chegam até ele pela arquitetura que ele faz, né? Pela maneira como ele encala a arquitetura. Agora, para nós aqui, meros mortais... nem sempre a gente tá... As pessoas não veem necessariamente pela aquela arquitetura que a gente produziu, pela aquela estética, aquilo que a gente é reconhecido, né? Então, muitas vezes tem que simplesmente se adaptar ao mercado e fazer, né? O próximo aqui que a gente selecionou, que teve uma frase imortalizada nesse livrinho, foi o Renzo Piano. Bem, a frase dele é o seguinte: você pode abandonar um livro ruim, você pode evitar ouvir música ruim, mas você não pode não ver a Torre Eiffel em frente à sua casa. Que, né, é muito mais difícil se esconder uma arquitetura ruim, né? Nas cidades e... Estamos aí todo mundo olhando. Então, como forma de arte e uso, você tem uma responsabilidade bem maior. Bem maior. E além disso, durar por muito mais tempo, né? A Torre Eiffel fica 50 anos lá, né? Ou 1000 anos. Você não gosta das pirâmides, é isso? Não, mas e é uma coisa que marca, né? Quando a gente esteve na Croácia, que fez parte da Iugoslávia, a gente viu claramente o que era a cidade histórica, né, da Idade Média, do Império Romano e tudo. Viu o que era a cidade moderna, com prédios, enfim, bacanas, modernos. Contemporâneos. Prédios novos, né? E a gente viu algumas cicatrizes deixadas pela arquitetura comunista lá da época, né? Uhum. Que são aqueles prédios gigantescos, horríveis, com milhões de janelinhas pequenininhas, todos cinzas. Bem degradados também. E também super degradados, né? Que já duram mais de 50 anos, que estão lá e que estão lembrando aquela população diariamente do que eles passaram, né? E hoje em dia, esse prédio, como, enfim, não durou, né? Não vingou. Hoje em dia o prédio é uma favela vertical, né? São as pessoas que não têm a menor chance de sobreviver na cidade moderna lá, que estão morando lá. É um prédio hoje de periferia, né? Quando a gente pensa sobre Nova York, quando a gente pensa sobre Paris, quando a gente pensa sobre Londres, todas essas grandes cidades do mundo, a imagem que a gente tem das cidades são os edifícios, né? É a paisagem urbana. Quer dizer, é isso que é a arquitetura que representa tudo, né? A cara de Londres, a cara de Nova York, a cara de qualquer cidade, assim. Skyline, né? O Skyline, tudo isso. Então, isso realmente nos traz uma grande responsabilidade de como projetar e de como fazer um edifício que respeite a cidade ou que, enfim, tenham características positivas para a cidade, né? Porque isso realmente vai ficar por muito tempo. Se eu não me engano, estão fazendo um prédio em Nova York agora, que acho que é para ser um dos mais altos, um dos edifícios residenciais mais altos. Eu até não sei se já não está pronto e tal. E ele é uma estética relativamente super pura, simples, assim, é um quadrado branco. É um prisma. Um prisma branco vai pra com cima, janelinhas, assim. E aquilo gerou muita discussão na cidade, assim, porra, isso aí vai fazer parte do Skyline, tá enfeiando e tal. Enfim, mas é uma discussão, né? E talvez
essa responsabilidade que a gente tem na construção das coisas, nas nossas decisões de projeto, a gente tem que estar muito atento. Né? Essa decisão do que vai ser composto da paisagem urbana, na verdade, algumas cidades do mundo ela tem essa discussão, né? Aqui no Brasil eu não conheço nenhuma prefeitura que tenha algum tipo de parâmetro para correção de projeto nesse sentido de agrupamento, a não ser quando é alguma parte histórica, né, que você vai fazer uma análise de paisagem, em geral o que vale são os parâmetros, né, recuos, limites de altura, o que é o agrupamento daquilo na paisagem da cidade não é analisado, né? Sim. Se não me engano, Londres é uma cidade que em vários locais lá é feito um comitê para quando vai entrar um edifício novo, para fazer essa avaliação se ele vai entrar ali ou não. Até, eu acho que eles nem têm alguns parâmetros fixos, né? Acaba virando um troço meio arbitrário. Assim. Cada caso é um caso, mas na verdade tem que ser assim, né? Cada terreno é um terreno e cada caso é um caso. Eu sei por exemplo, na França também acontece isso, assim, né? De você ter às vezes, inclusive, até questão de cores, de algumas determinações, assim, que precisam ser respeitadas muito em função da manutenção da paisagem urbana, né? Que eu acho que pode se discutir, porque é um limitador também, né? Quer dizer, uma forma também da cidade muitas vezes não evoluir, depende do como que a gente quer encarar. Mas às vezes acontece, às vezes a gente recebe amigos de fora, né, do país, vem aqui e fala aqui como é uma diversidade em todos os quesitos, né? Diversidade cultural, de pessoas, de raça, inclusive de edifícios, né? Porque um edifício não precisa não conversa com o outro, de maneira nenhuma, assim. Mas que faz parte da maneira como a gente organizou as nossas cidades, né? Ou não. Ou a gente não organizou também. O próximo é o Genovel, que a gente também falou um pouquinho dele já, né? Já falou, ele nasce em 45, ganha o Pritzker em 2008, né? A gente falou da Torre Agbar, do Instituto Mundo Árabe de Paris, tem a Fundação Cartier também. Cara bem importante também. Mas a frase dele é... Espaço. Arquitetos sempre falam sobre espaço, mas criar espaço não é automaticamente fazer arquitetura. Com o mesmo espaço, você pode fazer uma obra-prima ou causar um desastre. Que é na mesma lógica de raciocínio que a gente já estava falando da frase do Renzo Piano, né? Não basta você criar 4 paredes e colocar um teto, criar um espaço para você ter feito arquitetura. E eu acho que o negócio é como você trabalha o espaço, né? Dar significado ao espaço, causar emoção, né? Ter uma função. Ter uma função, evidente, Eu acho que ele quis dizer aqui que ele fica assim, arquiteto banaliza esse conceito de espaço. Fala, só criar um espaço que vai ser uma praça, sabe? Cria muita discussão em torno daquilo sem dar realmente significado. Acho que ficou uma banalização do conceito. Assim. É verdade, que é uma crítica também aos arquitetos, né? Mas a questão é o seguinte, o que é arquitetura, né? O que é espaço? A arquitetura é espaço, não é? É um espaço com estética, um espaço com forma, um espaço estético e forma, né? Quando que inicia a arquitetura? Inicia no Homem da Caverna? Talvez. A caverna em que ele ocupa de maneira sem fazer nenhum movimento não é arquitetura. A partir do momento que ele pega uma pedra e fecha, cria uma porta na caverna, passa a ser uma arquitetura, né? Quando ele põe uma arandela de vela. Arandela de vela. Quando ele põe pinta, né? Põe papel de parede, rupestre. Pinta dentro, pinta fora. Um abraço pro Dora, é isso? Fazendo aquela pichação lazarenta, né? Mas é... Pichação das cavernas. Picha a caverna, né? Mas é a questão, assim, é um pouco... quando que se inicia a arquitetura, quando a gente passa a moldar, e será que só moldar o espaço é arquitetura efetivamente, né? O próximo de novo é o Gehry. Que nasceu... Então, essa é bem simplinha aí, mas é uma que acho que é pra todos nós. Eu não sei porque as pessoas contratam arquitetos e, em seguida, os dizem o que fazer. Também não sei, Frank. Olha, francamente, nossa, eu não sei. Meu caralho. Mas é uma situação que todo mundo que atua profissionalmente aí já passou, né? A pessoa chega e te contrata. Eu já passei por situações, inclusive, da pessoa vir com o desenho. Sim, é só passar pro só computador. assinar. Já pensei aqui, ó.
pode colocar. As pessoas vêm já com alguma ideia pronta, né? Mas eu acho que... Nem sempre é melhor. Mas isso tem muito a ver com a falta de popularização do que é a profissão do arquiteto, principalmente aqui no Brasil. Eu acho que falta conhecimento mesmo do que a gente faz, né? Quantas vezes o cliente às vezes não entende o resultado final, o que vai ser, ou o que é realmente o trabalho, onde que começa o trabalho do arquiteto, onde começa o trabalho do engenheiro. Então, acho que ainda não é claro qual é a nossa função. Mas o cara... A pessoa que vai contratar um arquiteto, se ela já tem o objetivo de construir determinada... Ela já... É natural que ela já vá pensando em soluções, né? Mas eu acho que daí cabe ao arquiteto entender o problema da pessoa e não abraçar a solução, né? Logo de cara, né? Acho que ele tem que entender o problema e daí sim buscar a melhor solução. Porque a pessoa, por melhor das intenções que tenha de já te dar uma resposta para aquele problema, é leiga no assunto, né? Não entende. É por isso que ela contrata profissional. E é por isso que ela contrata profissional. Aliás, se ela está contratando profissional, é justamente porque ela quer alguma coisa a mais, né? Mas realmente tem gente que impõe, né, suas ideias em cima dos arquitetos. Daí realmente eu não sei por que contrata o arquiteto. Aí foda-se, faça você mesmo. Do it yourself. E acontece o contrário também, né? Dos arquitetos imporem muitas coisas para os clientes, né? De dizerem exatamente como elas deveriam viver, como deveriam mudar a vida, né? Não sei, eu tenho um pouco esse pensamento também. E eu acho que quanto mais pessoal é o projeto, assim, quando é uma casa, assim, sabe? Quando é um edifício institucional, a coisa muda um pouco de figura. Mas quando é uma casa, a relação entre o arquiteto e o cliente, ela pode ultrapassar barreiras ali que não deveriam ser ultrapassadas, né? Então, por exemplo, esse é o seu caso. Ditar como que o cara vai viver. Uhum. Porra, pergunte pro cara, você acorda, você toma café da manhã, você assiste televisão, você sai pra correr de manhã, toma banho todo dia, sei lá, né? Mas tem uma coisa também que é o processo do projeto, principalmente de casa, é um pouco mais longo que outros projetos. Porque quando você, pelo menos comigo é assim, né? Você começa a fazer o projeto, o cliente não viu ainda nada. Então, o começo são só ideias. Então, quando você chega com o primeiro estudo lá, aí que ele começa a ter uma coisa palpável para começar a discutir em cima. Então, muitas coisas são alteradas a partir desse primeiro esboço. E o que às vezes as pessoas sentem, os arquitetos sentem, é que a pessoa chegou aqui e tá me falando para mudar tudo. Mas é que a partir daquele momento que ela começou a ter um papel para discutir em cima. Exato. E daí que ela começa a conseguir falar, não quero quarto aqui, quero quarto ali. Por mais que ela tente falar uma coisa antes, ela não sabia mesmo. Ela não tinha aquele desenho na mão para conseguir ter uma referência do que falar, né? Então, às vezes não é na intenção, o cliente não faz isso na intenção de te falar o que fazer. Mas é só ele tá amadurecendo a própria ideia. O que ele quer, como é que ele quer. Então, a próxima frase aqui é do Paulo Mendes da Rocha, que é um dos grandes arquitetos brasileiros. Já falamos também algumas vezes deles aqui. Um dia ele vai receber seu merecido episódio próprio. Ele vai ficar muito honrado, com certeza. E a frase é... Em São Paulo, tem um bar que eu vou 2 ou 3 vezes por semana com pessoas normais, não arquitetos. Eu prefiro assim. Eu também tenho esse hábito. Tem hora que a arquitetura enche o saco. Inclusive, muitos meus amigos são engenheiros, né? Então, tem aquele negócio dos engenheiros serem inimigos dos arquitetos. Estragam a arquitetura, limitam a mente do arquiteto. Mas, na verdade, se você aprende como que a mente deles entende o mundo, você acaba sendo... Controlar eles. Eu sei, em planilhas. Eu sei como em planilhas. Assim, que a mente deles... Mas o que eu achei legal dessa frase é esse sentido de você ter uma convivência com diversas pessoas, diversos profissionais, que só enriquece. Às vezes a gente realmente fica muito por causa da profissão, e a gente passa a maior parte do dia no escritório, a gente convive muito com arquiteto, e na faculdade também. Escuta podcast de arquitetura. Nossa, tem que parar um pouco. Né? Larguem isso, aliás. Puta que pariu, Caso. Porra. Ah, não? Não. Mas essa gama de pessoas diferentes que a gente se envolve é muito rica, né? Não, mas uma das coisas que eu acho mais legal na profissão é o fato de o arquiteto ter que saber um pouquinho de tudo, sabe? Porque como faz várias coisas diferentes, faz escola, faz fórum, faz casa, faz comércio, né? Acaba tendo que saber como várias profissões se desenvolvem, várias pessoas vivem, várias sociedades convivem. E eu acho isso uma das melhores coisas. Então,
o arquiteto sai do mundinho dele ali e vai fazer coisas com gente normal, eu acho que só tem a acrescentar na profissão em si. Não, e esse livro aqui, ele tem a frase, né? É bem bonitinho o livro. Tem a frase, ela tem alguma parte dela que é mais destacada, né? E embaixo tem o nome do arquiteto, a data de nascimento e a data de morte. E alguns tá vazia a data de morte. Então eu já tô completando aqui pro dono do livro. Carne Amada 2012. Zaha Hadid 2016. Isso, fica à vontade. Tá, vamos ver quem mais morreu aqui. Bom, só a questão da frase do Paulo Mendes também, que é muito na ideia, que a gente tira muito sarro daqui, da ideia do Oscar lá, né? De que a vida é mais importante, né? Ele levou pra Brasília uma galera, ele sempre fala isso nas palestras dele, né? Falei, eu quando fui pra Brasília, levei fotógrafo, jornalista, artista. Tinha uns amigos meus que estavam desempregados. Peguei e trouxe todo mundo, porque eu não gosto de ficar falando só de arquitetura. Mas eu acho que, mas é como o Gabriel falou, tudo que a gente faz fora da arquitetura ajuda na própria arquitetura. Então, poder se misturar a outras coisas. Inclusive beber no bar? Inclusive beber no bar. Você aprende ajuda muito na arquitetura. Então, aquelas aulas que eu matei foram, na verdade, aprendizadas. Se transformaram numa melhor arquiteta, com certeza. Não tenho a menor dúvida. A melhor escola de arquitetura é a vida. Gabriel, vou pôr aqui essa frase. Eu vou colocar... Pra quem assim, a gente falou muito de fazer casas e tudo, né? Então, quando você vai projetar uma casa, aqui o Heinz Meyer, ele fez aqui uma lista do que você precisa considerar na hora de construir uma casa. Vamos lá. Número 1. Vida sexual. Importante vida sexual. Por exemplo. Vai. Na ocasião em que o Mies van der Rohe fez a Farnsworth, ele considerou a vida sexual da senhora Farnsworth? Não, foi considerado. Ou vai ver que é uma vida sexual mais voyeira, assim, né? Número 2. Hábitos noturnos. Hábitos de sono. Ok. Quando é que dá? Número 3. Animais de estimação. Eu acho importante que isso venha antes de filhos, né? Tem filhos, hein? Não tem filhos. Número 4, jardinagem, sei lá. Número 5, higiene pessoal. Se eu tomar banho, se não tomar banho. Importante saber. 6, proteção contra o tempo. 7, higiene na casa. Se você gosta de limpar a casa, se você não gosta de limpar a casa. Eu não gosto de limpar a casa. Tá. Número 8, o carro. Número 9, cozinhar. Número 10, aquecimento. Número 11, insolação. Então, o número 11... Caralho, que interminável essa lista. E número 12... serviço. Isso é ordem de hierarquia de prioridade ou tá... São os únicos requirements, os requisitos. São os únicos requisitos para serem considerados quando se constrói uma casa. Só que esse cara foi despedido da Bauhaus. Daí entrou o Miss. Então vamos esquecer o que o cara fez aí, pelo amor de Deus. Olha só o que o Philip Johnson falou. Eu odeio férias. Se você quer construir prédios, por que você tá na praia? Esse é o Philip Johnson. Esse é o Philip Johnson. Então é isso, pessoal. A gente falou um pouquinho da nossa opinião sobre um pedaço da opinião de alguém. Fechou? Valeu? Obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Meritíssimos magistrados. Faça a solicitação formal, por favor. Queria que a frase número 2 viesse antes da frase número 3. A mesa nega esse pedido. Não, então, foda-se, fica assim mesmo. Vai, seleciona um ritmo, Renata, para a próxima. Eu quero samba. I prefer to draw. Eu prefiro desenhar. Bossa nova. Instead of talking, draw as fast and leave us for life. Mas o quê? É o cara que... Tá. Toda essa parte voeira. Não queria poder botar isso no ar.